A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. Eu estou na aldeia mesmo, na minha casa. Tem Desnacaru, a aldeia Massaranduba, no estado do Maranhão, município de Bom Jardim. Com o advento da colonização, vai ocorrer o encontro de culturas, né? Então, aquela cultura da Europa, que é uma cultura de matiz branca, um patriarcado já elaborado, uma religião cristã, católica, essa matriz colonizadora vai chegar aqui na região, né? Toda a Amazônia, do Grão-Pará até, né, passando pelo Amazonas e Roraima. E isso vai ocorrer uma certa bifurcação entre essas culturas. E é claro que o patriarcado trazido pelos brancos vai interferir nessa cultura. E aí nós já vamos perceber, a partir do evento da colonização, certas mudanças em que as mulheres já comparecem como aquelas que fazem com que entre o mal na etnia, na tribo, né? Eu sou Maísa Carajubim Guajara, aqui da terra de Desnacaru, aldeia Massaranduba, e faço parte do coletivo, né, das mulheres guerreiras da floresta, e hoje sou a atual coordenadora desse grupo. Nosso coletivo foi criado para fortalecer o grupo de guardiães aqui dentro do território, porque o nosso território é de 172 mil hectares, é um território compartilhado em Guajajara, a um Aguajá de isolamento voluntário. Na verdade, nossa história ela é muito longa, né? Antes da formação das Guerreiras da Floresta, nós éramos uma comunidade que, vamos dizer, que nós era esquecido pelo Estado brasileiro. E aí foi quando a nossa comunidade se envolveu intensamente com venda de madeira. E aí isso durou uma duração, acho que provavelmente de 4 anos, né? Essa venda de madeira aqui no nosso território. Tinha muitos tratores, muitos caminhões, né? A gente não se envergonha de dizer isso, né? Porque daí vem a história boa, né? De como tudo isso aconteceu. Foi quando veio um servidor chamado Júlio Pinho. Ele conheceu a nossa história e, na época, eu era presidente da associação, né? Foi quando ele me apresentou o projeto de proteção territorial. E aí eu falei para ele, você acredita em nós? Ele disse, eu acredito que tudo é possível. E eu vou ajudar vocês a escrever o projeto. O papel da mulher vai estar por dentro da construção dos mitos. Por exemplo, uma mulher pode ser considerada submissa ou não ao homem, dependendo de que etnia tu estás falando. A etnia Sateré-Maué, que é uma das maiores do Amazonas, ela tem uma representação mítica que traz a figura da mulher como central. A mulher, ela vai gerar um filho que depois vai ser morto e ressuscitado, digamos, não em termos humanos, mas faz nascer do olho do filho morto o Guaraná, que dá origem ao povo Sateré-Maué. Esse Guaraná que todo mundo conhece. Aí a mulher, ela é central por quê? Porque somente a mulher pode fazer uma bebida que é derivada do Guaraná, chamada sapó, que é a bebida que ilumina a palavra, que faz com que os acordos sejam fechados em reunião. E essa bebida só pode ser feita por mãos de mulher. Quando foi 11 de novembro de 2011, o nosso projeto ele foi aprovado. Aí é que vem a parte, né, de como as guerreiras surgem. Esse projeto não era voltado para as mulheres, esse projeto era voltado para os homens. Só que como os homens não queriam
fazer parte, dizendo que era um projeto muito perigoso, que eles iam estar fazendo a proteção dos seus territórios. E aí, para a gente não prever a quantidade de guerreiro que a gente teria num projeto, a gente pensou, não, a gente não vai passar vergonha, né, do nosso projeto voltar, porque a maioria dos homens não querem. Então, nós mulheres vamos nos organizar e completar a quantidade de guerreiro que está faltando. E aí nós se organizamos 17 mulheres. Meu papel hoje aqui dentro da minha comunidade é minimizar a entrada de caçador, de madeireiro dentro do nosso território, ajudar a nossa comunidade, né, através de pequenos projetos aqui dentro, que é trabalho de criação, trabalho de roça, trabalho de plantações frutíferas. Esses pequenos projetos ajudaram muito aqui dentro, nossos parentes, tanto mulher como homens. O patriarcado se incrustou, ele se colocou na cultura indígena. Hoje a gente já verifica violência contra a mulher dentro da aldeia, violência igual acontece na cidade. A gente identifica tráfico de mulheres. E aí disseram, não, agora nós não queremos mais as guerreiras com a gente, agora a gente quer fazer o nosso trabalho, né, individual, sem a participação das mulheres. Aí nós dissemos de novo, não. Então a gente vai nos organizar também, enquanto mulher, para somar com o trabalho de vocês. Nós somos hoje 32 mulheres. Eu sou mãe, né? Tenho 3 famílias. Também trabalho, né, na Associação Indígena Comunitária Vira Azul, sou assessora administrativa de articulação aqui dentro da comunidade. Também sou acadêmica em licenciatura intercultural das ciências da natureza. Faço faculdade lá na cidade de Santo Inês. A região do Alto Rio Negro, que São Gabriel é a sede, tem 23 etnias. E lá as mulheres, elas têm papéis sociais bem definidos. Nesses papéis já há alguma mudança. Por exemplo, na roça, que antes era o lugar da mulher, com o evento da agricultura familiar, eu acho que tanto o marido quanto os filhos também já ajudam a mulher. O Maranhão ele é muito intenso. Então, hoje, além de eu ser guerreira da floresta, hoje eu componho uma coordenação das organizações de articulação dos povos do Maranhão. Represento hoje todos os povos do Maranhão. E aí que é chamado Coapima. A gente aqui no Maranhão, nós temos 3 terras muito grandes, né? Temos a Alto Turiaçu, com 500 e poucos mil hectares de território. Nós temos a Araribóia, né, com 400 e poucos também hectares. E Araribóia é um dos territórios para nós assim dizer que é mais tenso, né, de invasão de madeireiro. E aí nós temos até Indisnacaru, que está em terceiro lugar, que é o meu território. Em outras etnias, já do Baixo Amazonas, Maués, né, antes o homem não se ocupava de nenhum tipo do serviço doméstico, era uma coisa de mulher, um trabalho de mulher. Agora as minhas pesquisas já detectam que há a presença já de homens ajudando, de filhos homens ajudando a mãe na casa. Então, nosso território é o único que tem guerreira da floresta que faz esse trabalho de monitoramento e a sensibilização também no entorno, porque eu acredito que assim tem dado certo o nosso trabalho, né? À toa que nós temos hoje 14 anos fazendo esse trabalho, até então nunca teve nenhum dos nossos guerreiros morto, né? E nem as nossas guerreiras também. Quando a gente diz etnia indígena, qual é que nós estamos falando? Que cada uma é diferente da outra, cada uma tem uma cosmovisão totalmente diferente. As mulheres, elas têm poderes diferentes dos homens nas etnias, né? Os nossos projetos que a gente tem dentro da comunidade, das guerreiras da floresta, sensibilização no entorno, né? Fazendo as palestras
dentro dos povoados, falando do meio ambiente, esse espaço que cada vez mais nós mulheres estamos ocupando, dentro do território, fora do território. A partir do momento que nós começamos, né, a participar dos projetos, né, com os parceiros, a gente viu que cada vez mais as outras mulheres de outro território, até mesmo da nossa comunidade, as mulheres começaram a participar e a se organizar também fora do território, né, em outras aldeias. Quando a gente formalizou o nosso grupo em 2014, houve outro problema. Ele difamava demais os nossos guardiões. Então, o que a gente pensou novamente? Vamos andar nos povoados, sensibilizando a população do entorno, que o nosso trabalho não é um trabalho de polícia, não é um trabalho de estar massacrando ninguém, mas se orientando que naquela comunidade, naquele território, há povos, né, de recente contato, há povos totalmente isolados, que não têm contato com nenhuma sociedade, e há nós Guajajara, porque são terras compartilhadas que vivemos aqui hoje na terra indígena Caru. Tem o rio Pindaré e tem o rio Caru. E aí, os municípios que nós temos, tem o Alto Alegre do Pindaré, o São João do Caru, que dá muita dor de cabeça para nós, e nós temos o nosso município, que é o Bom Jardim. Nós temos no entorno do nosso território, que praticamente está espremendo a gente, né? Que a gente está no meio. Então, por conta disso, nós, quando trabalho das guerreiras, é fazer a sensibilização no entorno, o quanto é importante a preservação do meio ambiente, a preservação da água, de tudo a gente faz essa sensibilização. Na área rural, se tem grupos de mulheres que trabalham com a melipolicultura, uma espécie de economia solidária, digamos, das mulheres. Elas se organizam em grupo de costureiras, né, para fazer fardamento escolar. Elas se organizam em grupo de turismo, para receber turista que vai para comunidades que têm sítios arqueológicos. Fazem também artesania, aquelas louças de argila. Então, elas estão à frente da comunidade como organizadoras, tanto do trabalho quanto daquilo que eu chamo de práticas sociais. Agora, isso, estou falando das mulheres agricultoras, né? As quilombolas também, né? Isso no Baixo Amazonas é muito forte, né? Mas o nosso trabalho intenso mesmo é com relação aos madeireiros e os invasores do nosso território. Graças a Deus, aqui no Maranhão, a gente não tem garimpeiro. No inverno, a gente faz o monitoramento pela água, né, de embarcação. E aí, no verão, é de carro, realmente. É de 15 em 15 dias, nós dividimos, né, as guerreiras da floresta para fazer o trabalho de monitoramento junto com os guardiões da floresta, porque a gente não consegue fazer um trabalho individual. A guerreira para um lado e os guardiões para o outro lado, né? Sempre a gente vai junto. E aí, ultimamente, o nosso território de madeireiro e com caminhão, com trator, graças a Deus, hoje a gente não tem. A gente conseguiu parar com a entrada dos madeireiros. É uma luta coletiva, né? Uma luta lado a lado. Então, sempre a gente teve o apoio, tanto dos homens, quanto principalmente do nosso cacique. O nosso cacique sempre nos apoiou e nos ajudou a buscar projetos para fortalecer esse trabalho que a gente vem fazendo de proteger o nosso território. Então, sempre a gente teve apoio, sempre nos ajudaram, sempre participaram de várias coisas junto com as mulheres. Hoje também as guerreiras têm os drones, né, que a gente conseguiu também um projetinho das próprias guerreiras. E aí, recentemente, né, a gente sobrevoou o drone e identificamos plantação de maconha no nosso território. E imediatamente a gente fez um relatório e comunicou às autoridades de competência e eles vieram destruir esse fumal de maconha aqui no nosso território, né? Um dos problemas também que a gente sempre vem enfrentando, porque eles entram meio e acham que a gente não vai descobrir. E aí a gente tem essa parceria com eles, né? Com a Polícia Federal, com o próprio BPA, até o próprio IBAMA. Eu detectei uma tuxaua mulher na Amazônia, a dona Bacu, Sateremaué. É muito pouco, para quantas de etnia que nós temos na Amazônia, se ter uma mulher, esse poder da representação política aí está com eles. Eles acham que as mulheres têm que respeitar, porque é dado a eles, pela mitologia, ficarem com esse poder. O meu papel é fundamental, quanto mulher, quanto mãe,
né? Estar nesse dia a dia, trabalhar, estudar, cuidar de casa, cuidar dos filhos. Não é fácil, mas participando de reuniões para trazer benefício para a minha comunidade, dentro das organizações de Guardiões da Floresta, Brigadista, Grupo de Jovens, a comunidade no geral. Se eu não estiver à frente ou contribuindo para a minha comunidade, porque cada indígena que mora dentro da aldeia tem que fazer a sua parte, né? Contribuir com a comunidade, estar nessa comunidade, porque através da natureza e a gente tem as nossas forças também. Em São Benedito, no bairro da Praça 14, em Manaus, a gente já vê as mulheres aparecerem, as benzedeiras, aquelas que tomam conta da gastronomia, né? Então, há toda uma representação de poder que envolve as mulheres. E isso se faz também em rede. Agora se tem grupos de mulheres do quilombo de São Benedito, mulheres quilombolas, quer dizer, esses grupos passam a ter uma certa liderança, eu diria, de mulheres, um matriarcado dentro do quilombo. O critério para ser parte de Guerreira da Floresta, o primeiro critério que a gente usa é ser mulher e ser moradora do território. A gente pretende continuar nós mesmos, as nossas organizações, só mulheres mesmo. Sempre na área rural, os homens tendem a ter uma supremacia de poder sobre as mulheres, né? Mas a gente percebe que elas estão se organizando, estão se tornando visíveis. Eu acho que a universidade ela contribui com essa visibilização. Todos os projetos que vêm para a terra indígena Caru, se não tiver guerreira envolvido, é como se o projeto não valesse. Por exemplo, tem um mito chamado Panema, que tem uma interdição para a mulher. A mulher não pode chegar perto nem dos apetrechos de pesca do homem. Imagina elas pescarem. Já teve vários casos, né, dos guardiães se deparar com invasores dentro do território, mas nunca com agressividade. Sempre no diálogo, e a gente acredita que o diálogo é sempre importante para manter o bom equilíbrio, né, daquele povo e da sua própria organização. O mito das mulheres dessanas, as mulheres que roubaram a flauta do Jurupari e por isso entrou o mal na tribo, é um mito revestido de um patriarcado ocidental, né? E vem para a etnia, para dentro da etnia, como parte de uma construção mítica da própria etnia. O projeto Guerreiro da Floresta, ele não mudou só a minha vida, mudou a vida também da nossa própria comunidade. A gente buscou parceiro para nos apoiar, nos ajudar aqui dentro, para minimizar a destruição, né, que estava acontecendo aqui dentro. Um outro exemplo, no Alto Rio Negro, as mulheres não podem usar o cocar, elas são interditadas. A ministra Sônia Guajajara usa cocar, mas lá para o Alto Rio Negro ela não vai com cocar, porque o cocar é o interdito para as mulheres. O cocar é uma expressão de poder só para o homem. Dessa última vez que teve essa ação agora, teve uma guerreira nossa, né, que houve tiro, né, entre a polícia e os próprios traficantes, só que os traficantes correram, né? A gente se depara com esse tipo de situação, a gente não tenta avançar, mas também é sempre aquele ditado, se eles avançar, a gente também avança. Mas se não, a gente recua, a gente toma as medidas corretas, informando as autoridades competentes para que tomem providência disso. Então, sempre vem ocorrendo isso. A Amazônia ela tem muito pouco tempo que realiza pesquisa com mulheres, né? Eu lidero um grupo de pesquisa lá no Amazonas, que é de onde tem saído muitas pesquisas sobre mulheres, e principalmente mulheres da área rural, indígenas e não indígenas, né? Mas mulheres trabalhadoras, mulheres que têm práticas sociais, de parteira, na artesania, nas práticas agroflorestais, na prática de agroecologia.
cada mulher fazia seu papel, né, dentro de casa, não participava das reuniões, não, assim, não se interessava em sentar, fazer alguma coisa dentro da comunidade, cada qual na sua casa, fazendo seus trabalhos de casa mesmo. Mas a partir do momento que a gente começou a se organizar quanto mulher, quanto parte dessa organização, a gente começou, né, com a nossa luta cotidiana aí de proteger o território. A nossa organização hoje, das Guerreiras, está estruturada com os parceiros de projetos, né, que vem nos apoiando, que vem fazendo o reconhecimento desse tão importante trabalho que é das mulheres guerreiras da floresta. Para mim é fundamental, né, que essa organização vem ser um espelho para as outras de outros territórios. Hoje as guerreiras estão aí fazendo esse trabalho de sensibilização, fazendo trabalho de vigilância, né, ocupando esses espaços, tanto assim, o antes e o agora, para mim, é muito importante, né? E as mulheres cada vez mais se capacitando, né? Se envolvendo para aprender, para estar também contribuindo aqui dentro. É claro que as mulheres, elas sentem muito mais o impacto da crise ecológica e socioambiental na vida, porque elas estão muito mais presentes com os elementos da natureza do que o próprio homem. Por exemplo, são as mulheres que lidam com a água. Elas sabem se a água está poluída ou está cheia de mercúrio. Elas são as primeiras que sabem. Para cuidar das crianças, né? São as mulheres que cuidam do resíduo sólido da comunidade. Elas que vão levar o lixo para incinerar. São elas que cuidam dos animais domésticos, da horta. Então, todo esse trabalho que elas têm é um trabalho que está diretamente ligado com a água, com a terra, com a floresta. A gente sabe que hoje tem várias mudanças no clima, então falar sobre o rio é importante, falar sobre os animais, falar sobre as árvores, sobre os pássaros e principalmente também falar da nossa cultura, né? Que a gente pratica, a gente faz as nossas festas aqui na nossa comunidade. Quando a gente vai para fazer essa sensibilização no entorno, a gente sempre pega as escolas. Ela tem que trabalhar hoje a importância da preservação do meio ambiente, ter o cuidado com a terra, ter o cuidado com as águas. Aonde a gente consegue entrar, a gente pede isso para que ele seja multiplicador de informação. Né, que ali tem guerreira da floresta naquele território, que ali tem os guardiões da floresta que fazem o monitoramento do seu território, que ali tem os povos de recente contato, ali tem os povos totalmente isolados. A gente leva as cartilhas também, né, que a gente produz com essas informações para eles. Então, elas têm uma racionalidade, que é uma racionalidade intuitiva, de um bem viver com a floresta, de uma sinergia, de uma afetividade com a Mãe Terra, que a gente chama de Pachamama, que é a deusa Mãe Terra, que nos alimenta e que nos dá vida, que é o útero do mundo. E as mulheres, elas estão muito atentas para isso. Elas têm uma ética com a terra, elas têm um pertencimento, elas têm um compromisso político com a floresta em pé. No ano passado, no ano de 2022, a gente conseguiu aprovar um microprojeto, né, para levar para as comunidades ao entorno. E a gente conseguiu executar esse projeto, né, junto com o parceiro, que é o ISPN, juntamente com a Associação Irazu. A gente conseguiu levar para 5 povoados esses microprojetos no valor de R$2.000. E esses projetos foram voltados para a criação de pequeno porte, de hortaliças, de roças, de frutíferas, viveiros. É uma região que é muito conflituosa. A gente sempre se debate lá com os caçadores, tráfico de drogas, madeireiros que entram para aquela região. Então a gente conseguiu levar para lá esses microprojetos. Lá os gestores dos municípios não dão suporte para aquelas populações do entorno. E a gente viu muita, né, falta de assistência. Foi um projeto elaborado assim que eu acho que chamou muita atenção do financiador. E a gente conseguiu executar.
E hoje as populações estão nos procurando para ver se a gente tem mais projeto para apresentar para eles, porque eles gostaram muito e ajudou muito eles. Teve uns vídeos que eles mandaram, né, das plantações, das criações. Então, foi um resultado positivo, tanto para nós quanto para eles. E a gente sempre diz que nosso grupo ele não é limitado, né? Que quanto mais guerreira vir para somar com a gente, será bem-vindo. Eu atuo na coordenação das organizações, aí tem outra guerreira que já foi para o órgão de governo mesmo, né? Então, é assim. Então, quanto mais as novatas vir, e aí vai sempre aumentando o grupo. E esses últimos tempos para cá, o grupo de guerreira tem crescido muito. Nós temos que atentar para o sentir. A gente não sente. A gente não sente a floresta, a gente não sente a terra, não sente os rios. Uma presença de compromisso humano, né, com o planeta. Acho que é isso que é o bem viver, é isso que é a floresta em pé. Porque a gente não quer entrar em conflito, mas a gente quer parceria. A gente quer que eles entendam que é importante esse trabalho de preservação do rio, preservação de tudo que a gente vem protegendo. Os indígenas, eles têm muito que ensinar, né? Então, os nomes indígenas têm muito que aprender com os indígenas.